Depois de muitos meses prometendo, eu venho hoje finalmente cumprir minha palavra de abrir novas vagas para a comunidade fechada do canal. Infelizmente, o que viemos alertando na comunidade desde o seu princípio há anos atrás tem se concretizado diante de nossos olhos e aparentemente todo o resto vai se cumprir também. Estamos vivendo a era das revelações e muito do que permaneceu escondido da humanidade por séculos está vindo à tona agora, de uma só vez, e virá muito mais ainda. Mas nem todos terão a capacidade de entender, pois de fato não se importam e nem nunca se esforçaram minimamente para compreender para onde suas vidas estão sendo encaminhadas. O povo perece por falta de conhecimento, pois dá mais valor a banalidades. Mas, quando o preço chegar, será caro demais. Enquanto a janela ainda estiver aberta, continuaremos falando, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entretanto, eu temo que, a considerar os fatos que estamos todos presenciando, talvez esta possa ser a última oportunidade de você ingressar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Alguns podem achar um exagero, mas você deve estar vendo na tela os comentários de várias pessoas que já entraram na comunidade, expressando que o que eu estou afirmando aqui em áudio é até modesto diante do que se encontrará lá. Eu até peço para quem já está na comunidade fechada que testemunhe em comentários aqui neste vídeo o que as pessoas encontrarão lá dentro. E para os poucos que suspenderam o acesso à comunidade fechada, talvez o único momento de retornar seja este. Se você quiser ingressar na comunidade exclusiva fechada, o link para inscrição está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que as senhoras e senhores estão me assistindo. E mais uma vez, eu espero que vocês aproveitem a abertura de vagas agora na comunidade fechada, porque somente você compreendendo a mentalidade daqueles que governam o nosso mundo, você saberá se posicionar diante das coisas que estão para acontecer. Lembre-se do que disse Confúcio, não são palavras e leis que governam o mundo, mas os símbolos, e lá nós explicamos com detalhes todos os símbolos aí utilizados por essa classe dominante e muito mais do que isso. Bom, então nós estamos vendo aí, nós temos falado muito sobre essa crise alimentar mundial, né? E como ela iria afetar os povos e muitas coisas, nós falamos inclusive até sobre o Brasil. Mas as pessoas me perguntam, o Brasil será afetado? Essa matéria que ela explica com um pouquinho mais de detalhes como a crise alimentar mundial não só está vindo, como em alguns países, em alguns lugares, ela já chegou, como eles dizem aqui, ela já começou a morder. Eu digo que no Brasil, pessoal, a crise não será tão aguda quanto em certos países como estes aqui que nós vamos citar, porque o Brasil ele tem muita fartura de terra e de água. Então nós temos esse problema aí de preços subindo, né, porque o nosso mercado é internacionalizado, se a demanda lá fora aumenta, e a escassez, né, a oferta diminui, evidentemente que o preço de um mercado internacionalizado vai fazer tudo subir. Entretanto, o Brasil produz comida de sobra para os brasileiros e exporta muito para outros povos. É por isso também que é importante que não falte fertilizantes aqui para o Brasil, não por causa de que faltaria alimentos para nós, mas porque não teria tanto excesso para nós fornecermos para outros países, para vendermos para outros países e alimentar outros povos. Então, quem vai sofrer mais no Brasil, né, serão as pessoas que não poderão acompanhar os preços, né, do mercado internacional e já estão sofrendo, né, e acabam que tendem às vezes a abrir mão de um ou outro produto, mas fome eu não acredito que possa acontecer de forma tão aguda quanto em outros países. E eu até vou mostrar isso depois profeticamente, para quem gosta dessas informações assim. Bom, então como eles dizem aqui, mais uma vez são os pobres do mundo que correm o risco de se tornarem os danos colaterais disso tudo, ou receberem em si os danos colaterais. À medida que a disputa na Ucrânia continua, os mais carentes do Oriente Médio, Ásia Central e grande parte da África serão pegos no fogo cruzado, à medida que o preço dos alimentos aumenta e sua disponibilidade diminui.
isso vai se intensificar, pessoal. A tendência é que as coisas vão se complicando. Eu já falei sobre o fato de que se a China entrar nessa disputa, a coisa vai complicar ainda mais. E as pessoas, muitas não estão se preparando para isso. Eu tenho dito que até mesmo no Brasil é bom ter um estoque, sim. Não nada talvez exagerado, quanto mais puder ter melhor, mas até porque se o preço subir, você está economizando dinheiro desde que não se estrague alimentos, claro. Em 2021, quase 700 milhões de pessoas, ou 9% da população mundial, quase 2/3 deles na África subsaariana, viviam com menos de $1,90 por dia. O que se compra com isso em alimento hoje, Então a definição de pobreza extrema do Banco Mundial é isso. Qualquer aumento substancial nos preços dos alimentos poderia empurrar milhões de pessoas de volta para esta categoria. O relatório do Standard & Poor's prevê que a crise alimentar durará até 2024. Eu não digo que durará só até 2024. O que eu digo é que em 2023, no final de 2023, nós vamos começar uma terceira fase, Nós estamos agora numa segunda fase de crise, que é a fase dessa disputa da Rússia lá dentro da Ucrânia. A primeira fase foi o flagelo e até final de 2023 nós começamos uma terceira fase. Então aqui eles estão sendo otimistas, ou estão tentando aí iludir as pessoas, não sei. Então ele adverte que isso pode afetar a estabilidade social, o crescimento econômico e as classificações do Estado. O Comitê Internacional de Resgate alertou o mundo sobre uma fome iminente que pode deixar 47 milhões de pessoas, principalmente no chifre da África, Sahel, Afeganistão e Iêmen, enfrentando fome aguda. Não é só fome, é fome aguda, é fome intensa. Eu fiz uns cálculos que não são cálculos oficiais e, portanto, vocês não devem levar em consideração, apenas ouçam como uma opinião minha, que se o Brasil tivesse falta de fertilizantes e isso afetaria aí a falta de importação de fertilizantes lá da Rússia e da Bielorrússia. Isso afetaria 30% da produção, resultando em uma queda de 50%. Eu fiz uns cálculos aí para vocês em vídeos anteriores, Isso então afetaria a safra em 15%, e aí nas minhas contas, 100 milhões de pessoas no mundo seriam afetadas pela falta de fornecimento de alimentos que o Brasil poderia entregar. Não são números oficiais, é apenas um cálculo bem superficial, então ele não pode ser considerado como algo fático, mas apenas para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, daquilo que poderia acontecer. 100 milhões de pessoas. Eles estão falando aqui, por enquanto, em 47 enfrentando fome aguda. Aí eles voltam a culpar a Rússia. Será que a Rússia é a única culpada? Então, antes da invasão russa da Ucrânia, os dois países, individualmente ou em pares, estavam entre os 3 maiores exportadores de trigo, milho, cânula, sementes de girassol e óleo de girassol. Juntos, eles representam 12% de todas as calorias de alimentos comercializadas. A Rússia é o maior produtor de fertilizantes. O aumento dos custos de energia afeta tudo. Então, 12% não é pouca coisa, pessoal? Vocês imaginem que isso representa aí... afetar aí quase que 12% da humanidade, vamos colocar assim, porque aqueles que, os 12% menos favorecidos financeiramente, possivelmente ficarão sem essas calorias aí que vão faltar. Em Gana, a inflação sobe 25%, afetando o poder de compra. Então, por quê? Porque o preço das comidas, dos alimentos estão subindo. Então se o preço de um imóvel sobe, se o preço de um carro sobe, você simplesmente não compra, Você deixa para depois. Agora, se o preço do alimento sobe, você simplesmente perde poder de compra, porque você tem de comprar, não tem o que se fazer. Quando a barriga dói, a gente faz o que precisa, Então, na Nigéria, o Banco Central surpreendeu os mercados ao aumentar as taxas de juros em até 150 pontos base. Por que estão aumentando a taxa de juros? Para tentar baixar o valor da inflação, ou seja, para não jogar tanto dinheiro no mercado. O Brasil também está fazendo isso, outros países estão fazendo, os Estados Unidos vai fazer, e isso pode representar o quê? Recessão. Então, excesso de dinheiro causa inflação, falta de dinheiro pode causar recessão. Eles têm de atingir um equilíbrio nisso, mas será que eles
né, vão tentar criar esse equilíbrio? Alguns sim, outros será que vão fazer? Então, o aumento dos preços dos alimentos em 2007 e 2008 já provocou tumultos em todo o mundo. O que vem quando você não tem alimentos? Caos, né? As pessoas não vão ficar olhando o filho passar fome, né? Os supermercados que se preparem, né? O Brasil, eu espero que a coisa não chegue ao ponto em que eu imagino que vai chegar em outros lugares do mundo. Mas eu imagino também que as pessoas que estiverem aí com dificuldades financeiras não vão simplesmente esperar, até porque não dá para esperar o resultado de políticas econômicas. Então, ou a coisa vai funcionar e funcionar urgentemente, ou nós veremos o caos aí reinando. E é sobre isso que nós falamos muito lá na comunidade fechada, sobre como as coisas foram trazidas até aqui e sobre o que é que vem daqui por diante. Eu aguardo vocês lá na comunidade, aqueles que ainda não ingressaram, está feito o convite. O link está na descrição ou no comentário em destaque. E eu me despeço, deixando um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.